Está todo mundo participando. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CEJADB e comentarista de lições bíblicas CPAD. Venho por meio deste vídeo lhe convidar para o maior evento de educação cristã do Brasil, a 36ª Conferência Nacional de Escola Dominical, a ser realizada nos dias 11 a 14 de julho em Florianópolis, Santa Catarina. Esse é um evento da CEJADB e CPAD. Estarei participando com a plenária, a educação cristã e a ortodoxia bíblica. Você é o nosso convidado. Faça a sua inscrição. Participe! Lições Bíblicas CPAD. Um currículo completo, desde a classe do berçário até a fase adulta. A escola dominical tem um grande potencial para mudar vidas, porque conduz pessoas a Jesus. No entanto, suas ferramentas e programas devem se manter atualizados para atender às novas necessidades de cada geração. Pensando nisso, a CPAD reúne um grupo formado por educadores, pastores, especialistas em pedagogia e design para desenvolver um currículo de escola dominical moderno e fundamentado na Palavra de Deus. Os recursos desenvolvidos especificamente para o currículo de escola dominical CPAD o torna uma completa e poderosa ferramenta para a utilização das igrejas na educação cristã. Estruturado de acordo com cada faixa etária do desenvolvimento humano, nosso currículo obedece a um programa de estudos de 7 anos. Cada revista possui uma temática trimestral, com 13 lições para estudos em cada domingo. Toda lição aprofunda os conhecimentos e princípios bíblicos para um aprendizado eficaz de todos os membros da igreja, desde o berçário até a classe de adultos. Nosso currículo é o resultado de muita dedicação, diversas horas de trabalho e estudos detalhados da Bíblia Sagrada, metodologias pedagógicas, comunicação e design. Cada página busca modelos de excelência para o processo de ensino-aprendizagem, tanto para professores quanto para alunos. Este trabalho interdisciplinar resulta em um material ideal para a educação cristã, cumprindo o objetivo de oferecer à igreja recursos da mais alta qualidade e integridade bíblica. Adquira hoje mesmo sua revista Lições Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD. Entre os dias 25 e 27 de julho de 2024 acontecerá o primeiro encontro teológico da CPAD em São Paulo. Você não pode ficar de fora. Nesta ocasião, com palestrantes nacionais e também palestrante internacional, nós trataremos sobre assuntos teológicos pertinentes aos dias atuais. Aliás, o tema é sugestivo para este encontro teológico. Será sobre teologia e seus desafios contemporâneos. Na ocasião, eu estarei falando sobre ortodoxia e heterodoxia. Você não pode perder. Fique atento às informações sobre o primeiro encontro teológico da CPAD em São Paulo. Deus te abençoe e eu te vejo lá. CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 11. A realidade bíblica do inferno. Olá, meus queridos irmãos e amigos, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma lição e desta feita, a lição de número 11, com uma temática muito importante, relevante, a realidade bíblica do inferno. E eu quero chamar a todos para, com toda atenção e zelo, nos voltarmos
a tratar este assunto, com seriedade e à luz da palavra de Deus. O texto áureo diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Verdade prática: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. No nosso ponto 1, o pensamento humano a respeito do inferno. No nosso ponto 2, como a palavra inferno aparece na Bíblia. E o nosso ponto 3, a doutrina bíblica do inferno. Palavra do Deus Todo-Poderoso. E como nós queremos tratar e falar aos nossos irmãos, há muitos que negam a realidade bíblica sobre o inferno. E quero dizer a todos que a Assembleia de Deus, ela tem uma doutrina assente na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, na Palavra do Senhor. Ela não inventa nada e nem cria nada. Há uma negatividade em relação ao inferno em plena modernidade, mas isso não é de agora. De primeira mão, queremos dizer a todos os nossos irmãos que alguns estudiosos, como também teólogos, muitos negam a doutrina do inferno. E há que se dizer que essa palavra inferno, primeiramente fora do contexto bíblico, olhando para o lado latino, pode se expressar algo inferior, pode falar de subterrâneo, pode falar daquilo que está embaixo, é o que está aqui na palavra de Deus. Mas nós temos também as concepções pagãs, extras-bíblicas, mitológicas, que falam sobre o inferno. Há quem pense que nós, os pentecostais, não sabemos disso. Mas existem os livros históricos e tradicionais que tratam sobre essas questões. Por exemplo, quando atentamos para a mitologia grega, ela tem a sua posição falando desse mundo subterrâneo. E disse também do pensamento primitivo, que nesse pensamento primitivo dos gregos, as almas elas ficavam flutuando. Também o pensamento grego acreditava no Hades como o Deus que, na verdade, controlava o mundo subterrâneo. São concepções e explicações que a mitologia grega tenta passar para nós. Há outros que chegam a dizer claramente que a doutrina do inferno, ela não é óbvia, ela não é clara no Antigo Testamento. É bom lembrar que no Antigo Testamento nós temos o processo do desenvolvimento, para se chegar no Novo Testamento que tem-se o desfecho final, que aí firma-se todo o cânon bíblico. Alguns dizem que os judeus não tinham uma doutrina biblicamente correta ou definitiva sobre o inferno, mas que isso veio dos pseudepígrafos, bem como também de outras tradições, como a questão dos apocalípticos judaicos. Aquele período entre o Novo e o Velho Testamento. Assim, disse que o pensamento dos hebreus foi injetado para a questão do inferno através dessas leituras extras bíblicas. De modo que nós podemos entender e perceber que são muitas as questões negativas para desfazer da doutrina do inferno. Podemos salientar aos nossos queridos irmãos que nós temos a descrição do próprio texto hebraico, a palavra vai aparecer aí, Sheol, que tem diversas conotações. Habitação do mundo dos mortos, alguns chegando a falar de sepultura. Porém, a realidade bíblica do inferno, pós-vida, pós-túmulo, é uma realidade bíblica e sem precedente. Nós podemos analisar que alguns chegam a dizer que não existia essa palavra inferno.
o Geena ou Guiena, como alguns falam, apontando para o vale de Inom, onde os reis sacrificavam crianças a Moloque, e que posteriormente, já no Novo Testamento, era visto como lixão da cidade, passou-se a configurar como sendo lugar de punição, como sendo lugar do lixo, como sendo lugar de odor, onde o fogo queimava continuamente. Daí, diz-se que passou-se a ter uma ideia do inferno. Porém, o que nós podemos entender é que, à luz da palavra de Deus, a doutrina do inferno, ela é bíblica. Dispensamos os dizeres mitológicos, dispensamos os pensamentos judaicos e nós ficamos com a preciosa e a santa palavra de Deus. Eu quero que você, querido irmão, querida irmã, com muito cuidado, com muito amor e com muita cautela, se volte para esse assunto comigo, que na verdade estaremos tratando sobre essa realidade bíblica do inferno à luz da santa palavra de Deus. Nesse nosso introito, eu quero dizer a vocês que das 1.850 palavras, conforme se registra do que Jesus falou no Novo Testamento, 13% dessas palavras ele falou sobre o inferno. Se o inferno não tivesse qualquer significado, por que Jesus ia dar tanta ênfase ao inferno? Podemos continuar ainda dizendo o seguinte: Jesus falou mais do inferno do que qualquer outra pessoa, inclusive mais do que o apóstolo São Paulo, para não se afirmar que essa seria mais uma vez uma doutrina ou um ensino do próprio apóstolo São Paulo. O inferno, nas palavras de Jesus Cristo, figura como lugar de punição, figura como lugar de castigo eterno. E eu quero dizer a todos, aos professores, aos que estão aqui, que quando se fala do inferno, não está se falando de um Deus que quer ver o ser humano sofrer, de um Deus que não quer ver o homem viver em paz, de um Deus que seria figurado como masoquista. De maneira nenhuma. Nós vamos analisar à luz da Bíblia que o inferno não foi projetado por Deus para colocar o homem no inferno. Agora eu pergunto a você, que já estamos iniciando esse diálogo, esta conversa. O que se fará de um homem, um estuprador, de um adúltero, daquele que mata criança, de um pedófilo, daquele que rasga a Bíblia, daquele que não quer saber de Deus? Eu pergunto aos críticos, eu pergunto aos negativistas, onde eles vão morar? É no céu? Pense biblicamente comigo. Uma pessoa que não quer saber de Deus, uma pessoa que não quer saber da Bíblia, uma pessoa que vive nas mais densas trevas, que faz todo esse tipo de mal ou de pecado, que mata por prazer, que destrói pessoas. Pense comigo, onde essa pessoa vai morar? Eu vou te dar aqui alguns conselhos bíblicos e você vai concluir à luz da palavra de Deus. Observem bem, no Salmo de número 1, verso 6, está escrito: o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não há sucesso para o ímpio. Deus não encaminha o homem para o mal. Deus não faz o homem um pedófilo. Deus não faz o homem um adúltero, um criminoso, um bandido. Aquele que se entrega aos prazeres mundanos, rejeitando a Deus e o seu plano de salvação. Está claro em Lucas 15, nós podemos ver isso claramente, que o próprio Deus diz que veio buscar e salvar o que se havia perdido. A salvação é para aquele que entende e compreende o plano de Deus, a redenção eterna. Nós podemos ainda perceber passagens bíblicas, como 1 Coríntios. Pegue a sua Bíblia e leia. Para onde vão essas pessoas? Se você acha que elas são boas, perfeitas e que não querem saber de Deus, vamos analisar 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. Você que tem a sua Bíblia, acompanhe comigo, olha o que diz a Bíblia. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E para onde eles vão? Se os injustos não vão herdar o reino de Deus,
eles vão para onde? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Está claro na Bíblia. Você pode ler também Apocalipse, no capítulo 21, verso 8, Apocalipse, capítulo 22, verso 15, e compreender para onde vão as pessoas que não quiseram saber de Deus. Se você acha que o destino de um estuprador, o destino de um adúltero, um destino daquele que rejeita o plano de Deus, é o mesmo destino dos salvos, que Deus é esse que não faz justiça? Então nós iremos entender essa realidade à luz da Bíblia, a palavra de Deus. O inferno é descrito como um lugar e um estado de castigo em que os perdidos serão eternamente separados de Deus. Você pode ler Mateus 18, 8, 9, Mateus 25, 46, Lucas 16, 19 a 31, 2 Pedro 2, 4, 10, Apocalipse 20, 14. Mas a primeira coisa que nós temos na nossa lição, no ponto 1, é o pensamento humano a respeito do inferno. Fora do contexto bíblico, nós já podemos perceber como é que o homem trata a questão do inferno. Nós vamos falar aqui de alguns grupos. O primeiro é o grupo filosófico. Bertrand Russell, ele chegou a dizer que até que gostava de Cristo, mas quando ele começou a falar sobre o inferno, na verdade se pode ver um defeito moral no caráter de Cristo. Esse é o pensamento filosófico. É o pensamento que se campeia nas universidades e daqueles que tentam negar a palavra de Deus. Ou seja, para Bertrand Russell era incabível um ser como Jesus falar do inferno. Em prosseguimento, os teólogos liberais também dizem que a Bíblia é um texto, quando se fala sobre o inferno, incabível para os homens de hoje. Não se pode aceitar tal ideia. Então veja, posicionamento filosófico, Bertrand Russell, posicionamento da teologia liberal, que também procura ser um tipo de cânon, porque procura dizer quais são as partes inspiradas e não inspiradas, negando a autenticidade das escrituras sagradas. Por outro lado, nós podemos também falar aqui dos grupos ou o grupo acadêmico que é denominado de Seminário sobre Jesus Cristo, os quais dizem claramente que essa questão do inferno não é verdadeira. E ainda mais, afirmam que parte dos evangelhos, bem como o texto do Novo Testamento, foi inventado pelos cristãos da igreja primitiva. Veja bem, pensamento filosófico, pensamento dos teólogos liberais, pensamento dos seminários de Jesus, pensamentos acadêmicos. E ainda nós temos um outro grupo, que é o grupo dos universalistas. Esses afirmam que um Deus bom e justo, ele não vai condenar ninguém ao inferno. No final, esse lado cósmico geral, tanto os que são bons, como os que são ruins, como os que descem para o inferno, serão salvos. São esses os pensamentos que se campeiam entre a humanidade, bem como naquelas pessoas que negam a verdade. Se for assim, o ensino bíblico ele vai entrar em choque com o que o próprio Deus fala. Vocês viram as citações bíblicas que acabei de falar. Agora, é muito importante que o irmão que me escuta nesse momento compreenda que aqueles que negam o inferno, que negam o céu, não fazem isto agora. O apóstolo São Paulo, em 2 Timóteo 3,5, ele diz que essas pessoas fazem isso porque, primeiro, negam a eficácia da verdade bíblica. Tem aparência de piedade. Esses homens resistem à verdade. Esses homens são apóstatas da fé, esses homens são doutrinadores de demônios e esses homens têm as suas consciências cauterizadas. Eles dizem que a Bíblia não é a verdade, dizem que o inferno não existe,
negam a palavra de Deus e não têm nada de comunhão com o Senhor. Seus ensinos são firmados em fábulas, em ideias próprias. Chegue para cá, querido irmão. Eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, fique com a palavra. Nos dias do apóstolo Paulo, bem como de Pedro, já tinham aqueles que negavam a verdade das Escrituras e diziam que a vinda do Senhor jamais aconteceria. Então, nós temos nesse primeiro ponto, e o professor deve rebater com veemência, porque ouça bem, para crer nisso aqui, é só se você for nova criatura, é só se nascer de novo. Teólogos, estudiosos, filósofos, racionalistas, pesquisadores que não têm a mente de Cristo e nem se aproximam de Deus pela fé, não têm autoridade para tratar do assunto com precisão do que está na Bíblia. Porque a Bíblia diz em 2 Timóteo 3, verso 16, essa escritura, ela foi soprada pelo Espírito Santo. Ela foi inspirada para corrigir, para redarguir, para instruir na justiça. Só crê de fato nisso aqui quem tem fé em Deus. Essa Bíblia, ela não é produto de debate acadêmico ou universitário. Essa Bíblia, ela não é invenção de homens. É a santa e preciosa palavra de Deus. Seu conteúdo é respaldado, de modo que devemos ficar com a palavra do Senhor Jesus. Então, descartamos aqui o ensino filosófico sobre o inferno, o ensino do seminário de Jesus ou dos acadêmicos sobre o inferno, rejeitamos terminantemente a ideia universalista. Imagine você, querido irmão. A Bíblia diz em Malaquias 3,18, e outra vez fareis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E como é que pode colocar todos no mesmo pacote? Porque na ideia universalista, no final de contas, o assassino frio, o estrupador, aquele adúltero, aquele pedófilo, no final das contas, ele vai para o mesmo céu que eu e você iremos. Essa ideia, ela é totalmente absurda e não tem cabimento na santa e preciosa palavra de Deus, ok? Nós temos essas análises. Agora veja bem, o homem sem Deus, o que ele faz com o ensino bíblico? Nós podemos analisar que aqueles que não possuem Deus na vida, a palavra do Senhor, eles transformam as verdades divinas em coisas banais. Em Isaías 5,20 está escrito claramente na palavra. Eles fazem inversões de valores. Ao amargo, eles chamam doce. A Bíblia diz claramente que eles fazem dessa forma, de modo que nós devemos rejeitar tais ensinos. O segundo ponto que nós podemos analisar é que nós temos a ideia do inferno na palavra de Deus. Já falamos dessa ideia formativa no Antigo Testamento e nós temos ela também no Novo Testamento. Isso é muito importante. E a primeira pergunta é: o que é o inferno, pastor Zéu? Como é que a Bíblia trata essa palavra inferno? Nós temos aqui alguns textos bíblicos que precisamos ler. Primeiramente, Mateus, vamos lá para Mateus 25, verso 41. Olha o que diz a palavra, 25, 41, está escrito assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja bem, o inferno não foi preparado por Deus para o homem. O inferno foi preparado para o diabo e os anjos que não obedeceram à palavra de Deus. Prontamente se compreende que nós podemos falar seguramente do inferno, porque o inferno é o local, é a prisão, é o destino daqueles que estão separados de Deus, daqueles que rejeitam a Deus, daqueles que não querem fazer caso de Deus, daqueles que de modo deliberado não querem viver a palavra do Senhor. Então, em momento algum, Gênesis 1:26, o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, Deus fez tudo bom para o homem. Mas esse homem que é dominado pelo pecado, que se revolta contra Deus, que não quer saber de Deus,
O tal destino do mesmo é o inferno. É isso que está assegurado na própria palavra do Senhor. E nós podemos perceber agora, à luz da Bíblia, a palavra de Deus, que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, que se rebelaram contra Deus. Vamos confirmar isso lendo 2 Pedro 2,4. Você que tem a sua Bíblia, acompanhe comigo. 2 Pedro 2,4 diz assim: porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Agora vamos ver Judas. Aqui não é conto de fadas, aqui não é fábula, é a palavra de Deus. Olha o que diz Judas. Judas, no verso 12. Judas, verso 12. E estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando a si mesmo, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Olha o verso 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Percebemos aqui, à luz da palavra de Deus, que o inferno é o destino final daqueles que não obedecem a Deus, daqueles que não vivem segundo a santa e preciosa palavra de Deus. Ora, querido irmão, querido amigo, querido professor, a própria Bíblia, ela diz que só existem 2 tipos de filhos para Deus: filhos de Deus e filhos do diabo. Aos filhos de Deus são orientados a andarem não na carne, mas no Espírito, como diz Gálatas 5,16. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus praticam as obras relacionadas com o desejo do Pai, porque agora tem a nova natureza de Cristo implantada no seu ser. De modo que as obras da carne, conforme Gálatas 5, 19 e 21, não têm qualquer vez em sua vida. Doutra sorte, percebemos que os filhos do diabo, conforme está escrito na própria palavra de Deus, eles vivem dominados pelo espírito das trevas, pelo espírito da desobediência. Olha o que diz a Bíblia em Efésios 2, verso 2. Acompanhe comigo. Efésios 2, verso 2. Está escrito assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então preste bem atenção. Os filhos da desobediência, eles praticam todo tipo de obras contrárias à palavra de Deus, à vontade de Deus. Como, por exemplo, matar, adulterar, roubar, fornicar, mentir. Olhe para isso, imagine, Deus vai levá-los para o céu? Ou você que não crê na doutrina do inferno, onde você vai colocar essas pessoas? E Deus, ele deu oportunidade a todas estas pessoas, mas elas não quiseram saber de Deus. De modo que agora nós podemos dizer que nada melhor pode definir o inferno do que essa situação, que é um lugar de tormento, de chamas de fogo, que se refere à separação total do Deus Todo-Poderoso. Rudolf Bultmann, ele dizia que essa palavra inferno, ela não teria tanto cabimento na atualidade, de modo que era preciso desmitologizar a Bíblia, a palavra do Senhor. Veja que absurdo. Tentar adequar a Bíblia para o homem moderno, para que ele se ajuste, e não o homem procurar ajustar a sua vida conforme a palavra de Deus. São mentes pecaminosas, são mentes que na verdade rejeitam a Bíblia, mas nós ficamos com a santa e preciosa palavra de Deus. Então, querido irmão, querida irmã, nós temos essa concepção bíblica acerca do inferno. Nós temos aqui no nosso ponto onde a Bíblia ensina sobre o inferno, no Velho Testamento. Quando nós entendemos
e nos voltamos para algumas palavras que iremos pontuar aqui, que você deve pesquisar cada uma delas. Nosso tempo aqui é curto para defini-la, ou definir cada uma dessas palavras, como por exemplo, a palavra Sheol do hebraico. Está aparecendo aí na tela, Sheol. Era visto como a habitação do mundo dos mortos. Em outros momentos, porque ela é intercambiável, ela aparecia como sepultura, mas também nós temos o termo Kebal, Keber, de modo que nós podemos perceber aqui que 65 vezes no Velho Testamento aparece a palavra Sheol. Ela figura, como eu disse em Jó 17:13, como sepultura. Era o lugar para onde iam os mortos, Gênesis 37:35. Porém, uma coisa que fique bem clara para todos nós: os que tinham fé sempre eram resgatados do Sheol. Você tem aí Salmo 16:9, verso 11, Salmo 15, verso 15, 49, verso 15. Ou seja, já no Velho Testamento se tinha essa ideia. Quanto ao ímpio, ele não seria resgatado do inferno. Jó 21, verso 13, 24, 19, Salmo 19, verso 17, Isaías 55, verso 15. Essa ideia no Antigo Testamento, ela é muito clara, ainda que ela não fosse tão desenvolvida, mas ela vai ser bem clara nas palavras de Cristo no Novo Testamento. Então, querido irmão, nós podemos perceber claramente, quando lemos Deuteronômio 34, verso 5 e verso 6, pela expressão serás recolhido ao seu povo, está além da palavra sepultura. Devemos atentar para essa questão. No Velho Testamento, a palavra Sheol, ela é descrita como lugar de castigo. Vamos ver isso? Jó 24, verso 19. Jó 24 vai aparecer aí na tela para você, 24, verso 19. Olha o que nos diz a palavra do Senhor Deus. A secura e o calor desfazem as águas da neve, e assim desfará sepultura aos que pecaram. Olha o que diz a Bíblia. Então nós percebemos, à luz da palavra de Deus, nesse texto, e dentre outros, que o Sheol era visto como lugar do castigo eterno. Então, nós podemos perceber que no Novo Testamento nós temos a expressão Hades. Desprezamos a mitologia grega em relação a essa palavra. O seu equivalente ao hebraico é o Sheol, com a mesma ideia. Nós podemos perceber que o Hades é um lugar de castigo. O Hades é um estado de morte que todo ser humano experimenta no fim da sua vida. Então, o Hades, no Novo Testamento, também é visto como um local temporário em que seus ocupantes, depois do julgamento do grande trono branco, serão lançados no lago de fogo. É assim que a Bíblia descreve. E nós temos a palavra Geena. Essa palavra Geena, ou como o próprio texto bíblico fala, alguns se referem a ela pela sua maldade, como nós já citamos aqui, segundo Reis 16:3, apontando para o local em que os reis sacrificavam crianças, seus filhos, a Moloque. E aí passou-se a figurar esse local como Vale de Hinnom, que na verdade estava no lado sul e leste de Jerusalém. Horrores eram cometidos nesse local. E assim, na verdade, esse local passou-se a figurar, conforme Jeremias 7:32, como também um lugar de tormento. Nós temos ainda em 2 Pedro 2:4 a expressão Tártaro, abismo profundo do inferno. Era o nome de uma região subterrânea, sombria e escura, que na verdade os antigos haviam como, ou definiam como habitação dos ímpios mortos, que na verdade seriam punidos ali pelas suas obras. Como também era nesse local que nós podemos analisar, que correspondia ao Geena dos judeus. Então veja que essas expressões que vocês já acompanharam comigo, Sheol do hebraico, Hades do grego, Geena, Tártaro,
todas apontam para o inferno. E aqui nós podemos perceber que a Bíblia, é o nosso terceiro ponto, fala sobre o castigo eterno. O que é o castigo eterno, pastor Aziel? Na verdade, é a penalidade aos incrédulos pela desobediência e rejeição a Deus e a sua palavra. Daqueles que não quiseram fazer caso de Deus. Daqueles que rejeitam a Deus, daqueles que xingam a Deus, daqueles que negam a Deus, daqueles que Deus revela o seu amor, revela a sua bondade, revela a sua santidade, mas eles não querem saber de Deus. O próprio escritor Flávio Joséfo, quando ele fez um discurso aos gregos acerca do Hades, ele não descreveu como lenda, como fábula. Ele descreveu como lugar reservado para um dia predestinado por Deus, dia do qual haverá um justo juízo sobre todos os homens, quando os injustos e todos que têm sido desobedientes a Deus e têm honrado os ídolos serão mandados para este lugar de castigo eterno. Essa ideia não é minha, não é de um pentecostal, é do escritor Flávio Joséfo. Mas acima de qualquer palavra, quer seja de um acadêmico, quer seja de um papado, quer seja de qualquer outra pessoa, nós ficamos com o que Jesus falou sobre o inferno. E como eu disse aqui, quem mais falou sobre o inferno foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Querido irmão, querida irmã, se firme na palavra. Rejeite mentes e consciências cauterizadas, daqueles que seguem suas próprias concepções e fábulas. O certo é, Deus prepara o céu para aqueles que querem andar na sua verdade, na sua santidade e na sua justiça. Que o Senhor nos abençoe e que possamos servir a Ele em espírito e em verdade.